Então, irmãos, nós vamos começar nossa aula. Só abrir aí para a gente... Apertar o símbolo do teclado Já deu, já é que o computador está meio lento mesmo. Toda vez é comigo comprar um outro notebook e eu acabo dando prioridade para outras coisas e não compro um notebook, viu? Então, nós vamos começar a nossa aula. Essa aqui é a nossa primeira aula. Nós vamos falar sobre tipos de esboço e mensagens, né? Tipos de esboço de mensagens. Esse material aqui foi eu que elaborei, né? Esse material está disponível na minha plataforma, tá? Depois, se os irmãos quiserem um link para baixar no seu celular, mando no grupo. Esse é um material que sempre está disponível, que a gente distribui pelo meu canal, né? O pessoal que conhece sabe que lá no nosso canal tem muito material de estudo e aulas, né? Que ao longo desses anos nós vamos gravando e colocando lá. Nessa primeira etapa nós vamos falar sobre tipos de esboço de mensagens. Vamos aprender o que é um esboço de pregação, o que é um sermão temático, um sermão textual e um sermão expositivo. Os irmãos já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre essas três modalidades de sermão? Os irmãos já ouviram? A irmã ali já ouviu, né? Olha, seja bem-vindo. Pode passar para nós, irmão, por favor. A proposta que nós temos, sugerimos, né, para a pastora, para a liderança de obreiros, foi que fizéssemos esses 3 domingos, que até porque um domingo fica acessível, né, para todo mundo, na escola bíblica mesmo, são só 3 domingos sem aulas oficiais da escola bíblica, porém com aprendizado da mesma forma, né? Então nós fizemos a proposta de fazermos 3 estudos relacionados exatamente ao conteúdo de uma área teológica, abordando a área da pregação, que é essas duas, né? E abordando a questão da exposição da mensagem. Nessa primeira etapa nós vamos falar sobre os tipos de sermão de mensagem. Depois nós vamos falar sobre interpretação bíblica. Vamos falar sobre hermenêutica, a arte da interpretação. Você lê um texto e saber interpretar aquele texto. A hermenêutica ela não é só usada dentro da área de direito, da área da advocacia. Ela é usada também em muitas outras áreas. Dentre todas essas áreas, na área teológica, ela tem algo particular que é só dentro da área teológica que nós conseguimos abordar de uma forma diferenciada essa ferramenta de interpretação. Tá? Então, nós vamos no próximo domingo, nós vamos falar sobre interpretação bíblica. E, por último, nós vamos falar sobre exposição da mensagem bíblica. Ou seja, o conteúdo daqui, nós vamos aprender como expor esse conteúdo. Quando os irmãos estiverem lá no púlpito, na frente da igreja, com o microfone na mão, tendo oportunidade, os irmãos já vão estar aptos, cientes de que nós estudamos, como você vai preparar o seu esboço, como você vai interpretar o texto que você leu, como você vai expor para o seu público aquilo que você leu e aquilo que você estudou. Então, são 3 aulas. Essa aqui é a nossa proposta, os irmãos.
e é todo o conteúdo que estará disponível também. Nessa primeira etapa está disponível só o primeiro, tá? Os outros dois ainda estarão disponíveis. Bom, passa para nós, por favor. Então tá aí. O que é um esboço de pregação? Hoje em dia é muito comum nós encontrarmos pregadores, né? Que ao longo do tempo eles já não utilizam os sermãos, né? O esboço. Tem uma cadeirinha aí. Né? Eles não utilizam mais o esboço. Alguns pregadores têm essa habilidade mental, né? De conseguir armazenar tudo que foi lido, tudo que foi estudado, saber os tópicos, saber os subtópicos, tudo na ordem. Tem um domínio de raciocínio. Não se preocupe se os irmãos não conseguirem, né? Porque isso é uma habilidade que conforme o tempo vai vindo e os irmãos vão adquirindo essa habilidade. Bom, passa para nós. Então vamos lá. Primeiro item. O que é um esboço de pregação? O esboço de pregação é uma boa ferramenta de apoio para a elaboração e exposição da mensagem. Ela consiste de anotações do sermão de forma organizada, onde você descreve as divisões do sermão. Podemos dizer também que um esboço é o esqueleto do sermão. É a analogia mais bem utilizada hoje em dia, que é um esqueleto. Se você pegar um esqueleto, você vai ver só os ossos, né? E depois vem o preenchimento daqueles ossos. Como nós somos acostumados a ler em Ezequiel 37, né? O vale de ossos secos, e depois vem tendões, depois vem músculos, né? Depois vai vindo, vai construindo ali, preenchendo o corpo, preenchendo o sermão. Então primeiro nós fazemos um esqueleto para depois preencher aquele esqueleto com conteúdo. Um esboço de pregação tem como objetivo facilitar para o pregador na organização das ideias e para seus ouvintes entenderem melhor a pregação. É muito comum hoje em dia pregadores começarem na introdução, pularem para a conclusão, depois ir para o meio do sermão, e depois se perder todinho, entregar o microfone e ninguém entendeu nada do que foi dito. É muito comum hoje em dia. Mas o esboço, ele serve exatamente para que você tenha um início, o meio e o fim, dando sempre uma conclusão para a sua mensagem. Passa para nós. Praticamente, irmão, pode pegar um pouquinho de água para mim? Por favor, joga essa daqui para estar bebendo em casa. Praticamente, de uma forma bem básica, nós encontramos essas partes, né? Como um esquema do conteúdo do sermão. O texto é a base do sermão. Qual texto? Bíblico. Você não vai pregar em cima de uma história que você ouviu. A igreja quer ouvir a palavra. Esse é o momento mais precioso do culto. É a ministração da palavra. O culto pode não ter louvor nenhum, mas tem que ter palavra. O culto, esse é o meu parecer, tá? Há muitos Bom dia, anos. meus irmãos, Pai do Senhor, com licença. Vai ser o pastor. Irmão atrasado. Sempre tem um aluno atrasado. O culto ele pode estar recheado de lindos louvores, irmãos, mas precisa ter a palavra. Ainda que não tenha louvor nenhum, mas precisa ter a palavra. Vou sentar nessa minha aqui. Quem está sentado aí? É o Diego? Não. Eu fiquei no carro. Obrigado.
Então, a mensagem ela é muito importante. O texto é texto bíblico, né? É o texto principal. O título é o nome do sermão, ou a especificação do tema. Nós vamos saber com mais detalhe essa questão. Sempre há uma introdução. Introdução. Você pega o texto, faz uma introdução e depois entra no corpo do texto. Geralmente a introdução vai conduzir os seus ouvintes ao conteúdo da pregação. Você está fazendo uma introdução, você já está dando um norte para que os seus ouvintes compreendam qual será o tipo de mensagem que você vai pregar. Então isso é importante, a introdução é importante. O corpo é a exposição do sermão. Aqui é onde meus irmãos vão começar a entrar dentro do conteúdo daquilo que vocês já estudaram, interpretaram. Vocês vão começar a expor o conteúdo. E sempre uma conclusão, é o fechamento do sermão. É aquele resumo, é aquela finalização onde você dá uma pincelada no sermão todo e finaliza. Geralmente é costume, né? Finalizar com um apelo, finalizar com uma chamada para oração, para alguma coisa, para cura, sempre voltando ao tema principal do sermão. Né? Passa para nós. Então, 9 passos de como fazer um esboço de pregação. Primeiro, ore a Deus antes de fazer o esboço da pregação. Irmão, o que mais nós temos hoje são pregadores que já não oram mais. Já não tem uma vida mais de oração. Descubra a necessidade. Quem é o público que você vai pregar? Qual é a igreja que você vai pregar? Qual é a denominação que você vai pregar? Você tem dom de revelação. É mesmo. Tem. Esse dom é muito bom. Tem. Obrigado. Descubra a necessidade do povo. Quem é que sabe da necessidade da igreja? Nossa, você tá ligado, tá? Meu Deus. Calor, né? Tá frio, ó. Tá gelado. Nossa. Quem é que sabe da necessidade da igreja? Não tem controle não. Quem é que sabe? Além do pastor. A caneta controla. Deus. Por isso que a oração vem em primeiro lugar. O pregador, que está sempre direcionado a sua vida no altar de Deus, em oração, ele vai orar a Deus e Deus vai direcioná-lo para a necessidade da igreja. Coisa boa é quando nós pregamos algo que é Deus direcionando aquilo. Acontecem duas coisas. A palavra é como flecha, vai certinho no alvo que Deus quer que a pessoa sinta que é com ela. E a igreja sente, porque a igreja reconhece a palavra, que não vem do pregador, mas vem do Senhor. E Jesus disse o quê? Que as minhas ovelhas conhecem minha voz. Ou seja, a ovelha sabe quando é o pastor, o seu pastor que está falando com ela. Então a igreja sente. Por isso que é importante nós, esses dois itens, saber qual é a vontade de Deus, porque ali estará a necessidade da igreja. Tendo isso como base, você escolhe um tema, um texto. Qual o texto? A Bíblia ela tem resposta para inúmeras coisas. A Bíblia ela
você encontra ali o ideal, o essencial, aquilo que é necessário para a nossa salvação. Está tudo ali. Nos 66 livros da Bíblia, nós encontramos tudo que nós precisamos e tudo que o ser humano precisa para ter um bom relacionamento com Deus, para ter uma vida saudável, para ter uma vida de felicidade, uma vida de vitória. Tudo ali nós encontramos dentro da Bíblia. Como resolver problemas, como sair de situações difíceis, como viver sua vida na adolescência, na juventude, na infância, na vida adulta, tudo. Você vai encontrar ali dentro da Bíblia. Então sempre escolha um tema, um texto que tenha a ver com aquele assunto que você vai ministrar, dentro da necessidade que Deus já lhe orientou. Feito isso, defina um tema. Separe os tópicos. Faça uma introdução, faça uma conclusão, aí coloque o título da mensagem. Você vê que geralmente a gente começa pelo título. Eu vou falar sobre isso aqui, né? Mas primeiro a gente constrói o esqueleto, depois a gente preenche o esqueleto, coloca o título lá em cima, o tema lá em cima. Então, observe que a oração sempre vem em primeiro lugar, o título vem sempre em último. A necessidade virá na orientação da oração. Escolher um texto na Bíblia tem resposta. Interpretação do texto, escolha um texto que já falou com você ou até mesmo de fácil interpretação. Introdução, pode ser uma breve testemunho pessoal ou de alguém. Um hino que tem o mesmo sentido do sermão, geralmente a introdução dura em torno de 2 a 3 minutinhos. Você não vai pregar meia hora só na introdução. Aí você esqueceu do conteúdo da mensagem. Geralmente, se você escolher um texto, que aquele texto falou com você, e através daquele texto Deus te deu uma vitória, você resume muito bem o seu testemunho e começa contando o seu testemunho. Não tem problema nenhum. Eu falo, irmãos, eu vivi isso aqui, está aqui no texto, né? Aconteceu isso, e Deus me deu vitória, Deus vai dar vitória para você, e eu vou ministrar hoje sobre isso. Pronto. Já iniciou no sermão. Tem outros que não, os irmãos, tem outros que cantam. Vamos cantar, vamos louvar. Geralmente se louva um hino que tem o sentido do tema, do texto, da mensagem que você vai pregar, né? Você vai falar um assunto ali e você vai louvar outra coisa que não tem nada muito a ver, então já não é como se não fizesse parte da introdução. Eu sei que os irmãos, tem irmão que gosta, tem irmão que não se preocupa com isso, mas o que eu estou ensinando aqui para os irmãos é aquilo que nós aprendemos, que é a forma correta de você fazer uma abordagem dentro daquilo da sua oportunidade. Entendeu? Pode ser um testemunho pessoal, pode ser o testemunho de alguém que você ouviu da própria boca da pessoa. Né? Eu ouvi do pastor o testemunho dele, né? Então eu vou introduzir isso aqui na mensagem para que eu possa, né? Não é contar o testemunho que eu ouvi o fulano que falou com a Beltrana, que falou com a Ciclana, que falou para outro, né? Eu digo assim para o pessoal lá do meu trabalho: um amigo sempre tem um amigo que é mais amigo que esse amigo. Então, sempre tem uma distorção. Os irmãos já brincaram de telefone sem fio já, né? Sabe como é que chega lá no final as coisas, né? Então chega totalmente contrário daquilo que é realmente. Então, sempre procura contar um testemunho, ainda que não seja seu, mas seja de uma outra pessoa, mas que você ouviu da boca da pessoa: ó, irmão, Deus me deu vitória assim. Isso é coisa boa, né? Passa para nós. Então agora nós vamos entrar sobre os tipos, né? Nós temos 3 tipos de sermões. 3 tipos: sermão temático, sermão textual, sermão expositivo. Cada um desses sermões,
eles possuem uma característica particular, uma abordagem diferente, uma forma diferente de ser construído e uma forma diferente de ser colocado para os ouvintes ouvir. Né? Não é tudo dentro de uma panela, mistura tudo e fala para o povo. Não. Né? Sermão temático é aquele que parte de um tema ou assunto. O pregador procura textos em vários lugares da Bíblia para as divisões e apoiar o assunto escolhido. Em outras palavras, primeiro vem o tema, depois vem os textos bíblicos. A partir de um tema, ele começa a selecionar textos, diversas partes da Bíblia, ele pega os versículos e coloca embaixo daquele tema que tem a ver com o tema. Né? Ele coloca o tema, pega os versículos lá, vai lá em Apocalipse, vai lá em Gênesis, vai lá em Levítico, vai lá em tal. Aí tem a ver com santidade. Aí ele pega todos os versículos que falam, todos não, né? Porque senão a gente não vai nem para casa mais, né? Não vai nem para casa mais. Mas ele pega ali dentro do tempo que ele foi estabelecido, ele pega uns versículos que que tenha sentido com aquele tema e ele começa a fazer a abordagem. Mais para frente nós vamos ver qual é a problemática desse sermão, porque existe um problema nesse sermão. Né? Que muitos pregadores, de uma forma, não sei se consciente, não sei se uma forma inconsciente, não sei se por ignorância, né? Que sábado. Professor, tem... Tá calorento. É importante lembrar também que o sermão, a gente tem que organizar ele de acordo com o evento que está acontecendo. Né? Pode desligar já, irmão, para mim, por favor. Era só uns minutinhos só para fazer a chamada no meu canal.